Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, o outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, vai progredindo. Queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha em casa também pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, estamos na terceira semana da Páscoa e a igreja coloca diante de nós esse evangelho fantástico, esse evangelho que nos ensina muitas coisas. João já disse no começo do evangelho, vou chegar aqui perto do outro microfone, viu? Deixa aí para não dar. João já deixou bem claro no começo do evangelho que Jesus já tinha saciado os 5 homens, né? Sem contar mulheres e crianças, os 5.000 homens, com 5 pães e 2 peixes. Então Jesus já tinha realizado um milagre muito grande. Mas na verdade, na linguagem de João, isso não era um milagre, isso era um sinal, não é? João, ele usa a palavra do grego semeion, que é sinal, que quer dizer sinal, biblicamente falando, ele é algo mais do que um milagre. O milagre, ele é uma ação em si só, por si mesma, na qual Jesus realiza uma obra, ele cura, ele restaura, ele liberta. Um sinal, ele existe para comunicar e para confirmar algo além de si mesmo. É como se fosse uma ação que é feita ali naquele momento, mas que representa muito mais do que a própria ação, que comunica algo superior, que prova algo que não pode ser tocado, que não pode ser facilmente percebido. Então, com os 7 sinais que Jesus fez em João, são 7 sinais que Jesus fez. Eu não vou falar de todos, porque não dá tempo aqui no Evangelho para desenvolver todos. Mas com os 7 sinais que Jesus fez, ele estava provando para a sua audiência que ele era o Messias, que ele era o ungido que Deus tinha enviado, que tinha sido prometido lá atrás, através de Moisés, que tinha sido confirmado pelos profetas, os profetas menores, tais como Miqueias, Amós, também os profetas maiores como Isaías. Deus tinha prometido que enviaria o Messias. Então esses sinais confirmavam que Jesus era esse Messias. Todavia, são 7 sinais, e um desses sinais é o quê? É a multiplicação dos pães.
O primeiro foi as bodas de Caná, né? O transformar água em vinho. Depois a cura do paralítico. Depois tem muitos, a cura do paralítico na piscina de Betesda. O último é a ressurreição de Lázaro. E no meio desses 7 está esse sinal, que é a multiplicação dos pães e do peixe para alimentar 5.000 pessoas. Então esse sinal tinha sido um sinal forte, uma coisa miraculosa, maravilhosa, e uma situação muito difícil. Porque veja bem, dá um pouquinho mais de retorno para mim da minha voz aqui. Veja bem, eles estavam no deserto. E quando você está no deserto, quem já esteve no deserto, eu já tive a oportunidade de conduzir peregrinações na Terra Santa várias vezes, né? E o que acontece no deserto? Diferentemente do semiárido, aqui no Brasil a gente tem semiárido, né? Eu acho que a gente só tem deserto mesmo, talvez no Jalapão, em algumas regiões aqui, mas não é muito da nossa realidade, né? Geológica, aqui no Brasil, desertos. Mas no deserto, você às vezes não sente que você está no deserto, porque nem todo deserto é aquele de areia, igual na Arábia Saudita, tá, gente? Lá no norte de Israel, onde Jesus morava, na Galileia, tem regiões desérticas, mas que não é aquela aparência de deserto. Só que o que acontece? Você não percebe, mas a água, o líquido, a água vai evaporando do seu corpo, né? Você vai ficando desidratado facilmente. E você precisa comer, você precisa se hidratar. Então, aquele povo estava num deserto. Não ia dar tempo deles chegarem na cidade para comer. Eles não tinham dinheiro para comprar comida, e mesmo se tivesse, não ia dar para trazer. Imagina a logística para alimentar 5.000 pessoas. Então aquele povo poderia morrer no meio do caminho. Tanto que um dos discípulos disse, né? Jesus, a gente só tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Eles vão morrer no meio do caminho. E Jesus sabia o que ia fazer. Então Jesus falou, pede que eles se sentem aqui, trazem esses 5 pães, traga a mim os 5 pães e 2 peixes, eu vou abençoá-los. E distribuiu-se os 5 pães e 2 peixes, alimentou-se uma multidão, mais de 5.000 homens. Então o ponto de partida é este sinal. Diga para quem está do seu lado, entendeu? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, entendeu? Sabe por quê? Porque isso é importante. Se não entendermos esse sinal e o que aconteceu antes, a gente não vai entender o desenvolvimento do Evangelho. Então essa é a precedência da cena de hoje. Então acabou esse momento, o que acontece? O povo gostou, porque imagina o dia inteiro ouvindo Jesus, e além de tudo eles foram lá para ouvir a palavra de Deus, para receber curas, para receber libertações, e ainda ganharam uma boca livre, né? Imagina, pão para todo mundo, peixe para todo mundo, não é? Então acabou esse dia, passou essa cena. No outro dia Jesus e os seus discípulos foram para o outro lado do mar, porque tinha o mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? Desse lado aqui estava a região da Galileia, e do lado de lá é aquilo que era chamado de Galileia dos pagãos, né? Tinha judeu do lado de lá, mas tinham também pagãos, já não se adorava a Deus, era meio bagunçado. Mas às vezes Jesus ia para esses lugares, ou ali em outros lugares mesmo na Galileia, para descansar, para ter os seus retiros. Só que o povo viu que Jesus e os discípulos tinham ido lá para o lugar, estavam indo para esse outro lugar, atravessando o mar. O que eles fizeram? Eles correram por fora, né? Sem entrar na água, que o mar não é tão comprido assim, a região que eles estavam se deslocando não era tão longe, e chegaram lá antes de Jesus. Aí quando Jesus chegou lá, eles já disseram para Jesus, mestre, não é? Faz tempo que você chegou aqui, né? Aquele diálogo assim, né? Que bom que você está aqui, faz tempo que você chegou, como é que é isso? E Jesus, gente, ele, claro, sempre muito cordial, mas ele falava a verdade quando precisava falar. E depois eu vou trazer aqui até uma reflexão de São Crisóstomo sobre isso. Jesus já olhou para eles e falou assim, ei, vocês estão me procurando, não porque vocês viram o milagre e o sinal ontem, mas porque vocês comeram pão e ficaram saciados. Jesus já deu na lata dele, né? Você sabe que tem pessoas que têm o dom de ser transparente assim, que dá até medo, né? Tem pessoas que têm uma transparência que você tem até medo, né? Você está bonita? Não. Você deve ter algum parente sua assim, que você nunca mais vai perguntar como é que ficou o seu cabelo, né? Porque se não tiver bom, ele vai falar, está ridículo, né? E você, não. Às vezes a gente pergunta e não quer ouvir, né? Jesus, de vez em quando, ele era meio assim, sincerão, né? Eu tenho um amigo que é assim, está nessa fase já do sincerão. Ele é um pouco mais velho, fala o que vem na cabeça. Mas Jesus já disse, olha, vocês estão aqui, não porque vocês viram o sinal, mas porque vocês comeram pão, e vocês ficaram saciados. Então Jesus está dizendo, olha, bom que vocês vieram aqui, estou feliz, mas vocês estão me buscando pelo motivo errado. Ou seja, vocês foram lá, fizeram uma boca livre, encheram a pança, não pagaram nada, né? É que nem aquele seu cunhado mala que chega meio-dia,
no domingo na sua casa para fazer uma visita, justamente no domingo ao meio-dia. Parece que ele sente o cheiro lá da carne que você está fazendo, não sei se é picanha, se é carne de gato, o que é. Mas ele chega lá e fala assim: olha, eu vim aqui fazer uma visita para a senhora, para você, minha cunhada, eu estou com uma saudade. Por que não vem sábado cedo na hora da limpeza? Você não sente saudade de sábado cedo? Não sente, é só na hora do almoço, né? Tem gente que é cara de pau, né? Então Jesus já falou para eles: olha, vocês estão me buscando pelo motivo errado. E olha só, como eu disse, eu quero ler aqui o que São Crisóstomo falou sobre isso. Olha só o que São Crisóstomo falou. A mansidão, explicando essa passagem, né, na sua homilia 43, na sua reflexão sobre o Evangelho de João. A mansidão e a bondade nem sempre são úteis. Olha o que ele está dizendo. Com o discípulo preguiçoso e desajeitado, o mestre tem que usar uma correção enérgica. É isso que o Filho de Deus fez aqui, ele comentando esse versículo. Quando as multidões vieram bajulando, dizendo: mestre, já para encher o ego, né? Imagina, eu acabo a missa aqui, a pessoa fala assim: nossa, palavras inefáveis que saíram da sua boca, aleluia, né? Chegaram mais ou menos assim, sabe? Mestre, porque na época não se chamava o rabino de mestre facilmente, né? Jesus não era um rabino que tinha estudado na escola dos judeus, reconhecido, ele era um jovem, né? Então já fizeram isso para bajulá-lo. Então o São Crisóstomo está dizendo: quando as multidões vieram e bajularam mestre, dizendo: mestre, quando chegaste aqui, para mostrar que a cobiça e a honra que vem dos homens não lhe agrada, que ele não busca isso, mas ele só busca a salvação das almas, ele lhes responde com firmeza, repreendendo-os, não apenas para corrigi-los, mas para também revelar o pensamento do coração deles, a hipocrisia do coração deles. Olha o que São Crisóstomo está dizendo: gentileza e clemência, mansidão e bondade nem sempre resolvem. Nem sempre resolvem. Às vezes o mestre tem que falar firme. Por quê? Porque Jesus, ele não estava preocupado em receber a estima humana, o elogio: mestre, tu és poderoso, reconhecemos que tu és o Messias. Ele não estava nem aí para isso. Sabe por que ele estava preocupado? Ele estava preocupado com a salvação das almas. Por isso que tem muita gente que não entendeu quem é Jesus e não entendeu quem é a igreja. Tem gente que fala assim: eu vou deixar a igreja porque aquele padre não me agrada, porque o discurso não me agrada. Ô filho, a igreja não está aqui para te agradar, ela está aqui para te salvar, tá? Os padres não estamos aqui para te agradar. Nós não estudamos 10 anos para fazer um curso de retórica, para falar bonito, para você ser tocado pelas nossas palavras. Não é isso, você não entendeu nada. Nós não estamos aqui, com todo respeito, claro, a gente vai tentar falar bem, né? O discurso tem que ser agradável à medida do possível, a gente vai tentar acolher você bem na igreja, mas você não entendeu, nós não estamos aqui para te agradar. Ai, padre, a tua pregação não me agradou, mas te salvou? Te fez mais de Deus? Eu não quero te agradar. Se não gostar de mim, paciência, mas diante de Deus eu quero chegar com a minha consciência tranquila. Padre Adriano Zandoná, que ele me fale: você desagradou, mas levou pessoas para o céu, elas entenderam que elas precisavam mudar de vida. Porque por que você desagrada pessoas? Você desagrada as pessoas quando você fala o que elas não querem ouvir. Mas você que é pai e mãe, você vai entender o que eu estou te dizendo. E não precisa ser pai e mãe para entender. Quando você vê um filho no mau caminho, quando você vê um amigo no mau caminho, quando você vê que a pessoa vai se dar mal, tem escolhas que a pessoa está fazendo hoje que você está vendo, não vai dar certo. Às vezes a gente vê, né? Às vezes você é mãe, pai, você vê a sua filha arranjou um namorado que é um enrosco, né? Não dá futuro. Meu Deus do céu, você vê que vai dar ruim, né? E a vida está mostrando, Deus está mostrando para sua filha, mas ela está apaixonada. Essa paixonite vai durar 6 meses depois do casamento, se durar, né? Que não é de paixão que um casamento vive, é de decisão, é de amor, é de compromisso, né? É de outras coisas. Fica admirado, você vê esses... Negócio que não dá nem para falar na televisão, né? Mas você vê esse casal novo, é um fogo, né? Na hora de segurar a onda, é um fogo. Ai, eu não consigo ser fiel, viver a castidade. Depois casa, meu amigo. Uma vez por ano, e olha lá, né? Por que não vive as coisas do jeito de Deus, né? Do jeito certo? Mas não, a pessoa está fazendo o que é errado, você está vendo. E você como pai, como mãe, você vai entender o que eu estou falando. Dói mais em você, às vezes, falar certas coisas do que no seu filho. E é duro você saber que a pessoa ali, ela não está gostando do que você está falando, né? Claro, tem pessoas que por temperamento são mais confrontativas, né? Tem outros que são mais diplomáticos. Uma pessoa que não é confrontativa, tem gente que briga por tudo, né? Gosta de brigar, também não é o caso, né? Fazedor de barraco, né?
Mas tem pessoas para as quais é difícil dizer certas coisas. E é difícil corrigir pessoas, gente. Sobretudo no mundo de hoje. É muito difícil. Sabe por quê? Porque o problema de 4 gerações atrás, 3 gerações atrás, era a autoestima. A gente tinha que rezar pela cura interior das pessoas, porque foram criadas de maneira muito difícil. Muitos criados igual bicho, na roça, trabalhando, 11 filhos, sem carinho. Agora, essa geração, o problema é o outro. O problema não é a ausência de autoestima, de uma boa autoestima, essa nossa geração. É o excesso de autoestima. A pessoa é tão importante, tão importante, tão importante, que até Deus tem que pedir licença. Eu posso te corrigir? Me perdoa, sei que você não quer. Sabe, a gente sai do 8 ao 80, né? Do 8 ao 80. Eu fico admirado. Eu gosto de estudar história, porque a história te dá sobriedade, né? Gente, não tem 80 anos que o mundo morreram quase 20 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Era uma carnificina, matando judeu, matando todo mundo. E agora não tem 80 anos, se você olhar feio para um cachorro, quero te empreender. Não era melhor ficar no equilíbrio, né? Aí daqui 30 anos começa outra guerra, morre mais 6 milhões. Mas é assim, é 8 ou 80, né? A sociedade, você já percebeu? Hoje, se você olha feio para um bichinho, você vai preso. Porque tudo dói muito. Mas vai passar essa fase, infelizmente, né? Não era melhor pegar um equilíbrio? Nem matar e nem também ficar com tanta frescura, né? Com tanta sensibilidade, ultra sensibilidade, né? Como eu disse, o problema anterior era a falta de autoestima. O Padre Léo ministrava encontros profundos de cura interior. Eu trabalho muito com cura interior, já escrevi 9 livros, dentre os quais 6 são de cura interior. Mas de um tempo para cá, trabalhando com essa geração mais nova, eu estou mudando um pouco a direção, porque Deus foi me convencendo. Claro, todo mundo tem ferida, mas o problema das novas gerações não é falta de autoestima, é excesso. Porque contaram para eles que eles são muito importantes, muito, né? Contaram para eles que o mundo lhes deve algo, né? Aí a pessoa, todo mundo tem que servir. Tem uma consciência dos direitos, mas não tem consciência nenhuma dos deveres. Tem muita gente que tem, sobretudo, com todo respeito às gerações que agora estão aí, eu fico admirado, às vezes tem uma consciência tanto do direito. Não, eu preciso receber isso. Não, você tem que me pagar. Não, o chefe não pode fazer isso. Ótima consciência do direito, mas e a consciência do dever, né? Não tem, é só vem a mim, né? Eu preciso ser servido. Então Jesus está dizendo, às vezes o bom mestre tem que dizer não. E o pai e a mãe também tem que dizer não. Você não está em campanha política com seu filho, com a sua filha. Você não tem que agradar nem ganhar o voto dele, tá? Nós padres não estamos em campanha política com você. Eu tenho que agradar para encher a minha igreja, senão ele vai para outra, porque o outro pastor é mais legal. Que vá. Sabe, eu quero te salvar, eu não quero te agradar, né? Se no meio do processo de te salvar eu conseguir te agradar, ótimo. Se eu não conseguir, paciência. Eu não vou na igreja porque a igreja não tem ar-condicionado, porque não tem o banco assim, porque não tem aquela iluminação. Hoje as pessoas querem ir para a igreja encontrar um show, um entretenimento, né? Os padres daqui uns dias vão ter que estudar stand-up, né? Para fazer um stand-up na homilia, né? Porque o padre tem que ser legal, ele tem que cantar, ele tem que contar piada, ele tem que ser inteligente, ele tem que saber 5 línguas. É assim, mas você não entendeu nada, você não está indo na igreja por causa do padre. Claro, se o padre puder ajudar, se o aconchego do banco for bom, né? Se tiver um ar-condicionado, ótimo, mas não é isso. Se você deixar de ir na igreja por causa disso, você não entendeu nada. Você não entendeu o que é essencial, porque olha só, Jesus disse depois, esforçai-vos, trabalhai pelo alimento que não perece, não é o pão que você comeu, mas é o sinal, é o alimento que alimenta a sua alma e que te leva para o céu. Claro, nós estamos aqui, nós temos que viver bem, mas nós não somos o centro do universo. E por que é tão difícil corrigir as pessoas hoje? Porque estamos sendo convencidos que nós somos o centro do universo. Eu sou muito importante, porque claro, a internet me deu o poder de no meu celular eu escolher o que eu vejo, o que eu compro, o que eu pago. Maravilhoso, mas você e eu continuamos sendo mortais. E muitas vezes Deus vai nos corrigir. Muitas vezes Deus vai dizer, não é por aí. Muitas vezes Deus vai fechar portas. A gente acha que Deus só age quando Ele abre portas. Não deu certo, Deus não agiu porque a porta não se abriu. Você sabia que Deus também fecha portas? Ele não só abre portas. E tem algumas portas na sua vida que Ele fechou, para o seu bem.
E se ele fechou uma porta hoje, vamos dizer que é a metáfora, de 1,5 metro, é porque ele vai abrir uma de 4 metros, mas lá na frente. Mas tem que ser do jeito dele. Se o mundo fechou uma porta, se Deus fechou uma porta, é porque Ele vai abrir outra muito maior e melhor. Mas a gente tem que aprender a ouvir a palavra de Deus, não com essa ultra sensibilidade. As pessoas caem na loucura de achar que a palavra de Deus tem que se adaptar aos gostos dela. Eu já ouvi dizer, esses dias uma pessoa disse chegou a mim e me disse, mas a igreja tem que se adaptar mais às pessoas, né? Gente, tudo bem, se a igreja se adapta às pessoas, ela está se adaptando a você, a sua geração. Daqui 10 anos já tem que se adaptar a outra geração. Aí daqui 20 anos tem que se adaptar. Que igreja que é essa? A gente vai prostituir a mensagem de Cristo para agradar uma geração que passa, uma cultura que passa. Porque veja bem, eu gosto de dar esse exemplo. Se você acha que agora essa geração é maravilhosa e tudo que você pensa e o que está fazendo sucesso na internet é maravilhoso, eu vou te dar um exemplo. Você tem vó? Olha a foto da sua avó na infância dela, na adolescência, na juventude dela e vê o corte de cabelo dela. Você vai lá e fazer assim, meu Deus, que cabelo medonho era esse? Década de 80, você da discoteca, que eu sei que você ia na discoteca tal. Os jovens aí nem sabem o que é discoteca, né? Os embalos de sábado à noite, né? Saturday Night Fevers, aquela coisa tal. Não era fantástico, não era né? Meu pai mesmo, ele tinha um tupete, ele falava para mim que o tupete dele na juventude chamava pega moça. Falava, pai, você não pega nem pernilongo. Aí ele ria, né? Falava brincando, claro. Mas era o jeito dele de brincar comigo, naquele tupete, aquela coisa, não é tipo um gel, como é que chamava aquele antigo que passava para o cabelo ficar em pé? Sei lá, esqueci o nome. Brilhantina, sei lá. Aí, aquilo lá era o máximo, gente. Meu pai arrebentava, mas os meus sobrinhos que são netos dele, olham e falam, legal, vou. E o que o meu sobrinho, quando ficar jovem, achar que é o máximo, o neto dele vai olhar e falar, coisa antiquada. Por quê? Porque o que salva não é a moda, não é o bonito do momento. E você mais novo que está rindo aí da sua avó, da foto da sua mãe, sua hora vai chegar, tá? Sua hora vai chegar. Não tem jeito. Por quê? Porque a moda, gente, ela passa. O que agrada a geração de hoje não vai agradar. O que agrada você não vai agradar seu filho, não vai agradar seu neto. Então a igreja não vai ficar atrás de agradar ninguém. Ela vai pregar a palavra de Jesus para salvar as pessoas. E nós que temos que nos adaptar à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que tem que ser o que eu quero, tem que ser o que o meu filho gosta. Não. Então, São João Crisóstomo continua. Depois dessa repreensão, Jesus acrescenta a pregação da sua doutrina celestial, dizendo: trabalhai, esforçai-vos, não pela comida que perece, que passa, como se dissesse, vocês estão buscando um alimento temporal, mas eu quero alimentar os seus corpos, para que por meio desse alimento, do sinal, vocês busquem o pão que produz a vida eterna. Foi só um sinal. Jesus disse, eu multipliquei o pão só para mostrar para vocês aonde se encontra a verdadeira comida que vai saciar a alma de vocês, sabe? Então Jesus os repreendeu, e muitas vezes Ele vai nos repreender. Mas por quê? Porque nos ama, gente. Presta atenção, quem tem a coragem de te corrigir é porque te ama. Quem só te bajula não te ama, não te ama mesmo. Por isso valorize as pessoas que pensam diferente de você. Valorize, e que te corrigem com amor, claro. Quando você estuda a história dos grandes impérios, dos grandes papas, dos grandes reis, todos que caíram, claro, foi uma mudança histórica, uma mudança de época, como quando aconteceu a queda da monarquia na Europa, né? As revoluções, mas todos que caíram se cercaram de pessoas que só os bajulavam, que só falavam o que eles queriam ouvir. Quando o rei Salomão morreu, seu filho Roboão começou a reinar sobre o reino de Judá no sul, era Judá e Benjamim, as 2 tribos do sul, e sobre o reino de Israel, as 10 tribos do norte. Então, quando ele assumiu o reinado, as pessoas, o povo das 10 tribos de Israel do norte, vieram a ele e falaram assim, Roboão, seu pai cobrou impostos muito caros da gente. Por favor, alivia que a gente vai continuar te servindo, sendo fiel. Aí os anciãos, que eram os antigos conselheiros do pai dele, disseram, Roboão,
seja bom com esse povo que eles vão te amar para sempre. Alivia um pouco, eles têm pagado muito impostos. Só que Roboão era um jovenzinho, foi ouvir os seus amigos jovens, que falaram para ele, não, cobra 3 vezes mais que seu pai. Eles têm que pagar, você é o rei. E ele fez isso. O que aconteceu? O reino se dividiu. Ele perdeu o reinado do norte, virou uma confusão, teve guerra. O povo do norte, as tribos de Israel combatendo contra as tribos do sul, irmão lutando contra irmão depois ao longo da história, né? Porque quando você faz uma escolha ruim hoje, quem vai colher não é só você, são seus filhos e netos, né? Mas por quê? Porque ele ouviu pessoas que só falavam, só bajulavam, falava só o que ele gostava de ouvir, falava o que ele pensava. Não, valorize a tua mãe que te contradiz, o teu filho que te corrige às vezes. Valorize os padres que têm a coragem de falar o que não é popular, tá, gente? Porque isso custa muito para a gente. Falar o que não é, que todo mundo não vai aplaudir. Mas é assim que a gente é salvo, ouvindo uma palavra que nos desinstala. A palavra de Jesus, ela nos desinstala e ela corrige a rota do nosso coração. Porque como São Crisóstomo falou aqui, Jesus disse, trabalhai, esforçai-vos para comer o pão que sacia a alma. Eles buscaram Jesus, eles foram até Jesus, só que a motivação estava errada. Então Jesus, a palavra de Jesus, ela vai confrontando as nossas razões, ela vai questionando os nossos valores, ela vai corrigindo a rota da nossa vida. Sabe, Jesus falou esforçai-vos, ainda eu quero trazer uma outra contribuição aqui de São Crisóstomo, falando sobre esse evangelho. São Gregório, aqueles homens, disse, né, no século IV também, 5, não seguiam o Senhor pelos milagres, mas apenas pela comida, acreditando que estavam cumprindo o seu dever religioso ao ansiarem por um auxílio corporal, sem se importarem com a promoção das virtudes. O que São Gregório está ensinando aqui para mim e para você? Eles achavam, vamos lá ouvir Jesus mais uma vez, vamos comer pão? Então a gente está cumprindo o nosso dever religioso, né? Mas São Gregório disse, Jesus disse para eles, São Gregório ensinava, que Jesus estava dizendo que eles não precisavam só ir lá comer o pão, eles precisavam crescer na virtude, imitar Jesus, se tornarem mais parecidos com Jesus. Isso aqui reflete muitas pessoas que vão à missa aos domingos e acham que estão fazendo um favor para Deus para ir à missa, por ir à missa aos domingos, mas vão lá às vezes como uma convenção social. Eu vou lá para encontrar as pessoas. Olha, faz parte da natureza da igreja a comunhão, só que a igreja não é um clube, você vai só para encontrar pessoas, você vai para encontrar Deus, né? Você vai para se alimentar, e a vida fraterna, ela é uma consequência disso. Mas, disse aqui São Gregório, é importante você ir participar, mas também buscar crescer nas virtudes, ou seja, buscar se tornar mais parecido com Jesus, crescer na vida, em direção à vida eterna. Sabe, gente? Às vezes nós estamos até na igreja, mas a nossa fé é tão rudimentar, é tão rasa. A gente vai à missa aos domingos, mas me perdoe, se você quer crescer na fé, com todo respeito, ir na missa aos domingos é maravilhoso, mas é o mínimo do mínimo do mínimo. Imagina, você vai numa missa aos domingos, ouve uma homilia de 10 minutos, que pode ser boa ou pode ser ruim, e depois você fica 24 horas durante 7 dias ouvindo outras coisas, ouvindo filmes, ouvindo séries, vendo vídeos na internet. Ué, como que a sua cabeça vai ser formada para pensar igual a Jesus, se você não se alimenta da palavra de Jesus? Jesus disse aqui, esforçai-vos pelo alimento que não perece. O que Jesus está dizendo aqui nas entrelinhas? Que a gente precisa, filho, filha, construir o edifício da nossa vida espiritual num fundamento mais forte. Eu gosto muito daquele exemplo, não sei se você já ouviu o padre falando sobre isso, que tinha uma pessoa no sul dos Estados Unidos, num lugar de muitos tornados, né, aquelas tempestades violentas, que ele tinha um método não muito ortodoxo de cultivar árvores. Ele gostava de plantar árvores, era um médico na verdade. Enquanto todo mundo plantava a árvore, regava a árvore, adubava, ele plantava a árvore e não regava, nunca jogava água na raiz da árvore. E um dia perguntaram para ele, por que você faz isso? Ele falou, ele tinha estudado, ele não era botânico, ele era médico, mas dentro dos estudos dele ele concluiu que quando você não rega muito a água, a raiz vai se aprofundando para tentar achar o lençol freático, né? A água que está debaixo da terra, a umidade.
E quando a raiz vai se aprofundando, a árvore fica muito forte. E você sabe que depois de um tempo teve um tornado na região dele. E em todo o bairro dele, somente as árvores dele ficaram em pé. Por quê? Porque a falta de água fez com que elas aprofundassem as raízes. E quando veio o vento, as árvores todas caíram. E as dele ficaram em pé. O que isso quer dizer? É o que Jesus está falando. Esforçai-vos para construir um edifício espiritual sobre um fundamento sólido, que a tempestade não vai derrubar. Se esforce para aprofundar sua raiz em mim, não só no alimento que eu dou, mas no sinal. Vá além do que eu estou fazendo. Não busque só a minha mão, busque o meu coração. Tem gente que vem na igreja só para pedir dinheiro, para pedir uma promoção, para pedir a cura de alguém. São Gregório, refletindo sobre isso, até disse que Deus muitas vezes concede isso para que, com o sinal sensível, né, da cura, do milagre, do pão multiplicado, por exemplo, a pessoa vá além e busque a Deus com uma conversão mais sincera. Mas às vezes você só vem à igreja para fazer aquele novenário. Você só vai na igreja na sexta-feira santa. Só vai à igreja quando tem casamento ou funeral, né? Mas você precisa se aprofundar, ter raiz profunda em Deus. Porque a tempestade vai vir, e se a sua raiz não estiver aprofundada, a árvore vai cair. A casa vai cair. Então Jesus está dizendo, esforçai-vos, vá além, busque-me mais, aprofunde as raízes. Crie um fundamento sólido para a casa suportar o vento, suportar a tempestade. E qual é o fundamento sólido, você aqui, você em casa, para o nosso edifício espiritual? A igreja nos ensina. Tem duas realidades. Eu não vou conseguir desenvolver muito por causa do tempo, mas eu quero citar. Duas realidades que você e eu precisamos ancorar a nossa vida e a nossa espiritualidade para, de fato, termos um edifício espiritual sólido. Olha, não é novena, não é somente uma leitura, não é somente a reunião do grupo dos casais, do círculo dos casais. Duas realidades na qual a minha e a sua espiritualidade precisam estar fundamentada. Primeiro, Eucaristia. Segundo, Palavra de Deus. É isso que a missa nos oferece. A missa é um banquete de duas mesas. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Na missa você ouviu as leituras, sim ou não? Você está ouvindo o padre explicando a leitura. Rezo para que você não esteja dormindo, né? Olha para quem está do seu lado aí, o olho está aberto. Esse horário eu sei que é difícil, mas você veio à missa para se alimentar da palavra e da Eucaristia. E esse deve ser o fundamento da vida do cristão. Sabe, a Eucaristia, a comunhão bem feita nos domingos, mas também se você puder ir à missa outros dias, receber Jesus, estar diante do Santíssimo. Olha o que o Catecismo ensina, número 1407. A Eucaristia é o coração, o ápice da vida da igreja, pois nela Cristo associa a sua igreja e todos os seus membros ao seu sacrifício de louvor, de ação de graças, oferecido uma vez por todas na cruz a seu Pai. Por seu sacrifício ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a igreja. O que o Catecismo está dizendo? A Eucaristia é o ápice, é o ponto mais alto da vida da igreja. Na Eucaristia, Jesus, mais uma vez, na pessoa do sacerdote, oferece o seu corpo, o seu sangue. Ele, mais uma vez, renova os frutos da salvação na nossa vida, da redenção, ele atualiza. O que o padre fala na comunhão? Este é o corpo de Cristo, tomai e comei? Quando ele está consagrando, é isso que ele fala? O que ele fala? Isto é o meu corpo. Por quê? Porque é Cristo quem está celebrando no sacerdote e se oferecendo, não é o padre. Eu não tenho o poder de fazer o pão virar se tornar corpo de Jesus, sangue de Jesus. Então, na Eucaristia, Jesus está nos salvando, nos redimindo. Então, este precisa ser o fundamento da minha espiritualidade. Uma espiritualidade eucarística, que comunga, que adora, que está diante do Santíssimo. O Catecismo ainda continua, falando sobre a Eucaristia. Por meio da consagração, opera-se a transubstanciação. O pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo. E sob essas espécies do pão e do vinho, Cristo vivo, glorioso, está presente de maneira verdadeira, real, substancial, seu corpo, seu sangue, sua alma, sua divindade. Número 1413. É Cristo, é Deus.
Então a nossa espiritualidade, para o fundamento ser forte, não ficar só, sabe, buscando balela, só o alimento que perece, precisa ser eucarística. A nossa fé precisa ser eucarística. A Eucaristia precisa estar no centro da nossa vida. Por isso eu digo para você, não é para você ficar em casa assistindo Padre Famoso no YouTube, ou Canção Nova somente. Ótimo, assista, mas vá à sua paróquia, comungue, e vem depois assistir. Mas você precisa ter vida comunitária na sua paróquia, na comunidade, receber a Eucaristia. E depois, como eu disse, uma outra realidade importante, ainda falando, né, o Catecismo também diz que a Eucaristia é um remédio contra a nossa fraqueza. O Catecismo, né, que ela nos une a Cristo com uma intimidade profunda e assim sucessivamente. Agora a segunda realidade que o padre já disse, e repito, a nossa espiritualidade precisa estar fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia. O padre Jonas, o Monsenhor Jonas Abib, sempre nos ensinou isso na Canção Nova. A nossa espiritualidade, ela é eucarística, ela é centrada na palavra, claro, ela é mariana também. Não vou falar disso hoje, que eu não vou abordar todos os assuntos numa homilia só, né? Mas hoje eu quero trazer essas duas realidades. A Bíblia precisa estar no centro da nossa vida. E eu tenho dito e repito, nós como católicos, me perdoe, eu digo isso com conhecimento de causa, o padre anda para muitos lugares. O nosso conhecimento da Bíblia é muito raso, tirando raras exceções. Eu já falei, estou fazendo esse ano, né, o projeto Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano no meu canal. Todos os dias, meio-dia, estou soltando um vídeo explicando a Bíblia, do início ao fim, de 1º de janeiro a 31 de dezembro eu vou fazer, por Deus me convencer dessa necessidade. E ali eu estou lendo a Bíblia como um todo, não é assim um estudo bíblico específico, somente de uma passagem, né? Mas a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, a sua raiz vai ser muito frágil. O vento vai derrubar a árvore da sua fé. Se você não vive uma intimidade com a palavra de Deus, eu não estou dizendo só, padre, eu conheço os evangelhos. A gente tem que conhecer o Antigo Testamento também. A gente tem que conhecer a história dos reis de Israel. A gente tem que conhecer a história dos profetas, dos juízes. Gente, a Bíblia é o livro que condensa, sabe, a revelação, né, que traz aspectos importantíssimos da revelação de Deus. Claro, Jesus é a palavra encarnada do Pai, né? Mas no livro Sagrada Escritura está a revelação histórica do plano de Deus. Então a gente precisa conhecer, a gente precisa ter sede, ter fome da palavra. A gente vê profetas como Jeremias, como Isaías e tantos outros, a gente vê que eles se alimentavam da palavra de Deus. É isso que Jesus está falando, não busca só o pão que perece. E a palavra de Deus, quando você vai conhecendo, você vai degustando, de fato, ela te alimenta, sabe? Ela dá sentido para coisas que você nem imagina. Às vezes você está procurando respostas e querendo que alguém venha e explique os eventos da sua vida. Leia a palavra, conheça a palavra, que ali tudo vai se esclarecer. A Bíblia tem resposta para tudo. Ela vai te ajudar a lidar com seus problemas, ela vai te ajudar a administrar a sua vida, suas finanças, seu casamento. Enfim, eu acho que deu para você entender o que Jesus nos propõe hoje. Eu quero convidar você a ficar em pé. Isso, por favor, fique em pé, você aqui, você em casa. Tenha certeza que o Senhor te chama, filho, filha, você aqui, você em casa, aí além, a não buscar só o alimento que perece aqui, sabe? Esse alimento que não alimenta o seu coração, não alimenta o profundo do seu ser. Levanta os seus braços comigo e repete com o Padre: Jesus, eu quero te amar. Jesus, eu quero te amar De todo o meu coração. de todo o meu coração. Corrige a rota, Senhor, Corrige a rota, Senhor, do meu coração, do meu coração, das minhas intenções. das minhas intenções. Que eu te busque pelos motivos certos. Que eu te busque pelos motivos certos. Que eu não busque o pão que perece, Que eu não busque o pão que perece, mas sim aquele que me leva à vida eterna. mas sim aquele que me leva à vida eterna. Eu sei que eu ainda estou nesse mundo, Eu sei que eu ainda estou nesse mundo. e eu quero viver bem aqui. Eu quero viver bem aqui. Mas eu quero que o meu coração, Jesus, Mas eu quero que o meu coração, Jesus, a minha mente, a minha mente, o meu interior, o meu interior estejam voltados para Ti. estejam voltados
voltados para Ti. estejam voltados para as coisas do alto. Estejam voltados para as coisas do alto. Vem me curar, Jesus. Vem me curar, Jesus. Vem me libertar Vem me libertar de todo apego mundano de todo apego mundano, a coisas que passam. as coisas que passam. Dai-me um coração Dai-me um coração que tem fome e sede de Ti, que tem fome e sede de Ti, da Tua palavra, da Tua palavra, do Santíssimo Sacramento. do Santíssimo Sacramento. Derrama sobre mim o Teu Espírito, Derrama sobre mim o Teu Espírito, corrigindo a rota do meu coração. corrigindo a rota do meu coração. Eu te entrego, Senhor, as minhas feridas, Eu te entrego, Senhor, as minhas feridas, as minhas dores mais profundas. as minhas dores mais profundas. Cura o meu coração Cura o meu coração das traições, das traições, dos medos, dos medos, das angústias, das angústias, para que eu te sirva, para que eu te sirva, para que eu te busque, para que eu te busque, para que eu te adore para que eu te adore em espírito e em em verdade. espírito e em verdade. Eu quero, Jesus, Eu quero, Jesus, aprofundar as minhas raízes aprofundar as minhas raízes na terra do teu coração. na terra do Teu coração. Eu quero crescer nas virtudes. Eu quero crescer nas virtudes. Eu quero ser mais parecido contigo. Eu quero ser mais parecido contigo. Fala comigo nessa tarde. Fala comigo nessa tarde. Corrige a rota do meu coração. Corrige a rota do meu coração. Toca na minha família. Toca na minha família. Liberta-nos do mal. Liberta-nos do mal. De tudo que não vem de ti. De tudo que não vem de ti. Sara a minha casa. Sara a minha casa. Sara a minha família. Sara a minha família. Pelo poder do teu nome, Pelo Jesus. poder do teu nome, Jesus. E com os braços erguidos, vamos cantar. Vamos elevar a Deus o nosso coração. Não temerei meus inimigos, não temerei o meu futuro. Minha esperança está em ti, Minha cante. esperança está em ti. Na tempestade estás comigo. Na tempestade estás comigo. És minha És força. minha força, és meu amigo. Tu Eu cuidas de sei mim. que tu cuidas de mim. Só em ti eu vencerei. Só em ti Cante isso. eu vencerei. Só em ti alcançarei. Só em ti alcançarei. Só em ti eu vencerei. Solta a voz. Só em ti eu vencerei. Só em ti alcançarei. Só em ti alcançarei. Levante seus braços. A minha vitória vai chegar. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança Minha esperança está em ti. Vou vencer, vou Meu futuro está em tuas mãos. futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Nenhum mal irá me atingir. A minha vitória vai chegar, cante. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em ti. Meu futuro está em tuas mãos. Para encerrar, a minha vitória vai chegar, cante. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está falando com muitas pessoas nessa tarde. Eu sinto que o Senhor está consolando muitos corações que estavam desanimados, tristes. E você estava falando, eu estava esperando uma palavra de consolo. Mas às vezes a palavra de consolo é a palavra da verdade, que nos confronta, sabe, gente?
que nos liberta, que mexe com a nossa estrutura. Faça o que Deus já te mostrou que você tem que fazer. Não insista no erro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.